cheio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram aproximar-se aquelas que serão admitidas à família das missionárias diocesanas do Divino Amor. Maiara Caroline da Silva Crispim. Presente. Micaele Naira Albuquerque dos Santos. Presente. Caríssimas filhas, lembradas à comunidade diocesana do Divino Amor, o que é que vocês pedem a Deus e à sua Santa Igreja? Reverendo Padre, eu, Maiara, tendo pela misericórdia de Deus, tomado conhecimento da vossa regra e convivido fraternalmente convosco, um tempo de experiência, humildemente vos pedimos que nos admitais a profissão religiosa para nos consagrarmos ao serviço de Deus e do seu reino, na família das missionárias diocesanas do Divino Amor. Todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Família que reza unida. Permanece unida. Família que reza unida. Permanece unida. Família que reza unida. Permanece unida. Caros irmãos e irmãs, esse domingo nós o chamamos de Domingo do Bom Pastor. E que bom que eu voltei dos meus dias de recesso para celebrar esse domingo com vocês. É Domingo do Bom Pastor, e é assim que nós o chamamos, de bom. Mas nós não chamamos Jesus de bom pastor, e nós não adjetivamos o pastoreio como bom, para enaltecer alguma coisa em Deus da nossa parte, porque Ele não precisa. Deus não precisa dos nossos adjetivos de bondade a Ele. Na verdade, Ele é. Mas se Ele nos permitiu chamá-lo de bom pastor, é para que, nos sentindo suas ovelhas, possuíssemos em nós as digitais da sua bondade. Na homilia por ocasião do domingo de Páscoa, eu dizia que a alegria pascal, ela só se dá na alma da qual se apresentam as impressões do ressuscitado. Assim como em tudo que nós tocamos, deixamos
alegria da Páscoa nos traga as impressões de Cristo. As impressões da alegria, na verdade, as impressões da ressurreição, as impressões da bondade, as impressões do perdão, da misericórdia, deste ressuscitado que se apresenta a nós a nos soprar o Espírito, a nos soprar o perdão, a nos conceder a paz. São essas as impressões que nós pedimos. Que fracasso seria celebrar a Páscoa de forma distraída, a não percebermos em nós as impressões de Jesus. Se o pastor que nós chamamos de bom é de verdade bom, porque ele o é para que nós ovelhas imitássemos a sua bondade. E sabe qual é a reflexão que fica no nosso coração? A reflexão é essa: estamos sendo ovelhas boas? Porque seria uma anomalia sermos ovelhas distraídas, desatentas, egoístas, mais de índole maliciosas. Ovelhas maliciosas que se diz seguir a Cristo, bom pastor. Se Ele é bom, é para que nós o imitássemos. Nós não nos tornamos seguidores de Jesus somente porque dizemos que para onde Jesus foi eu irei. É muito pouco. Qualquer um pode se dizer eu sigo a Jesus. Mas seguir a Jesus não é somente caminhar atrás dele, é imitá-lo. Seguir Jesus é carregá-lo em nossa vida. Nisso, caros irmãos, nós não podemos mentir. Podemos até fingir, de clesma, de véu, do que for, sermos seguidores de Jesus. Mas nós não podemos mentir e fingir os sinais de Jesus. Nós não podemos fingir os sinais do ressuscitado, porque eles aparecem como frutos. Porque o amor é muito mais do que uma decisão de seguimento. O amor traz em si sinais concretos. Por isso que as ovelhas que seguem o Senhor, muito mais, elas geralmente nem dizem que seguem a Jesus. Elas não precisam dizer que seguem, porque elas carregam nas atitudes dela este seguimento. Elas carregam somente no ato de oferecer-se a Deus este seguimento. Micael e Maiara não precisam dizer que vocês seguem a Jesus. As atitudes de vocês, o comportamento de vocês, eles já dirão por si só de quem vocês, a quem vocês pertencem. O salmo de hoje, caros irmãos e irmãs, diz: bendirei o vosso nome. Hoje o salmo nos diz: sabei que o Senhor só Ele é Deus, nós somos o seu povo e seu rebanho. Vamos dizer juntos? Sabei que o Senhor só Ele é Deus, nós somos o seu povo e o seu. É esse sentimento de pertença. Na época de Jesus, caros irmãos e irmãs, o fato de que os pastores criassem ovelhas não era para matá-las, não era para batê-las. Existiam dois objetivos para se criar ovelhas e para ser pastor: um, utilizar a lã; o segundo, o leite das ovelhas, mas não para batê-las. Assim, caros irmãos, o tempo de vida que tinha uma ovelha, ela sempre estava na presença do pastor. A tal ponto que essa intimidade criava no pastor e nas ovelhas este conhecimento íntimo, até mesmo do pastor colocar nomes, de chamá-las, de conhecê-las. Sabia de onde vinha o assovio para convocá-las. Se o outro assoviasse, de nada adiantaria, mas se fosse o pastor, elas saberiam a tonalidade, a vibração, o som. É verdade, caros irmãos e irmãs, que no ritual de posse de um padre, nossa igreja aqui não tem, mas é verdade que as nossas igrejas possuem um sino.
toca o sino da igreja? No ritual de posse, quem toca o sino da igreja é o padre. Nas igrejas do interior, que muitos de vocês vieram, o toque do sino era sinônimo da missa que estava próximo a começar. Não sei no interior de onde vocês vieram, mas em muitos se tocava meia hora antes, 15 minutos antes e na hora da missa, chamando as ovelhas para entrarem dentro do aprisco, porque elas precisavam comer. E comer de quê? Comer da palavra, comer da Eucaristia. Esse pastoreio que ainda hoje é convocação, desnecessariamente nós não utilizamos esses comentários no início da Santa Missa, mas quando nós escutamos o sino, todas as ovelhas ficam em pé, como fizemos ainda há pouco com o canto de entrada. Escutamos o sino e já vai começar, já vamos nos alimentar, como agora nós estamos nos alimentando, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. É Cristo que convoca, é Cristo que chama. E ele diz no Evangelho de hoje: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Queria me dirigir agora, claro que a Micaele e a Maiara, a Lucide Albuquerque, a José Leandro, que é o irmão, e a mãe de Micaele, a Marinalva e a José Crispim, que são os pais de Maiara. Eu dizia no início da homilia, caríssimas filhas, Micaele e Maiara, que a bondade de Cristo, o bom pastor, não pode ser somente uma bondade preocupada nós de enaltecer alguma coisa no pastoreio de Deus, porque Ele não necessita. Eu dizia no início da homilia que se Deus é bom é para que sejamos bons. Então seguir a Cristo é imitá-lo. Maiara e Micaele, vocês hoje irão ser consagradas. A consagração de vocês se torna a partir de hoje muito mais do que pessoal, se torna eclesial. Vocês sejam na igreja um sinal da presença de Cristo. E Micaele e Maiara, procurando imitar Jesus, e somente imitá-lo, é que vocês vão abraçar 3 votos. O primeiro, a pobreza. A pobreza, Maiara e Micaele, não significa uma vida de miséria, como muitos de nós pensamos. A pobreza é um dom dado por Deus na vida de vocês hoje, da qual lhes torna livres para não se apegar a nada. Essa é a pobreza. Que miséria um sacerdote e uma religiosa apegados a dinheiro, a amizades, a emoções, a sentimentos. Que pobreza. Imagina o quanto o demônio não ri dessas almas sacerdotais e religiosas, porque não conseguiram descobrir que a pobreza é desprendimento total para viver uma única riqueza, a aventura de viver o Evangelho na vida. O que é que a partir de hoje vocês possuirão? O Evangelho. Mas padre, se nos faltar alguma coisa, Teresa de Ávila, da qual é baluarte desta comunidade, diz: a quem Deus tem, nada falta. E a quem tudo tem, sem Deus, tudo falta. Tudo falta. A pobreza, Maiara e Micaele, por vocês vivida a partir de hoje, com muito mais seriedade e precisão, é desprendimento. Quando o demônio vos encantar como uma serpente que ao som de uma flauta começa a dançar, tapem os ouvidos para que vocês continuem a viver esse desprendimento ao máximo possível. Não sejam dadas as emoções, elas enganam. Por isso que quando Tomás de Aquino canta o hino do tão sublime sacramento, diz: para os sentidos completar, porque eles são muito pobres. Que a Eucaristia sempre complete aquilo que fará falta a vocês, porque a quem Deus tem, nada falta. A pobreza, portanto, é essa capacidade de viver livre, de não ser agarrado a absolutamente nada, porque possuímos tudo.
esse voto que vocês hoje farão é muito fecundo, é muito bonito. E deixa eu dizer para vocês, é muito duro. Micaela e Maiara, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus não mentiu para nós. Ele não nos disse que seria fácil. Ele não nos prometeu mansão, nem carro do ano. Pelo contrário, aqueles que um dia se decidiram seguir, ele disse: eu não tenho casa e eu não tenho onde repousar a cabeça. Mas mesmo assim, aqueles resolveram seguir. Da verdade, o porquê nos preocupar aonde repousar a cabeça e porquê nos preocupar com casa se temos Deus? Descobriram. Essas preocupações vãs que depois chegam na nossa mente e a gente não quer se desapegar de nada, de ninguém. Cuidado. Você, Maiara, possuirá outras irmãs na comunidade. A nenhuma delas se apegue. Micaele, não se apegue a nenhuma dessas suas irmãs. Se apegue a Deus para viver unida com todas. É uma outra forma de viver. Não depositem a âncora de vocês em pessoas humanas. Elas decepcionam. Ancorem-se naquilo que vocês assumiram como espiritualidade, no coração de Jesus, no qual essa igreja é dedicada. Um outro voto, segundo, que vocês abraçarão, Maiara e Micaele, é a obediência. Essa é muito dura. Essa é muito dura porque foi a ferramenta que o demônio utilizou com os nossos primeiros pais para se rebelarem contra Deus. Por trás de cada desobediência a Deus, sempre tem um desejo humano de querer ser como Deus. E nós nunca seremos como Deus. Nos contentemos e nos alegremos em ser imagem e semelhança dele. Lembre-se sempre que por trás da desobediência sempre tem um encanto do demônio a dizer no ouvido dos nossos, ainda hoje: faça que você será maior. Não ceder o ouvido ao demônio significa dizer: eu não preciso ser maior, eu preciso ser nada para que Deus seja tudo. Isso é a obediência. Anular-se é muito difícil. O silêncio, a obediência aos superiores, é sempre uma prova do amor esponsal de vocês. Não é subversivência ou espírito de escravidão à superior, porque eu vou ter que me calar, que eu vou ter que me obedecer. Não. É amor resolvido de forma esponsal a obediência. Zelar pela figura dos superiores, da madre, do diretor espiritual, das autoridades acima de vocês, do bispo diocesano, do qual vocês, com o carisma diocesano, hoje irão dedicar. A obediência não é uma besteira. A obediência é a capacidade de vocês dizerem para Deus que o amam muito. Lembrem-se que as almas desobedientes, elas colherão o que elas plantam. E às vezes, entre lágrimas e bem amargas, de decisões às vezes imprudentes, colherão. Ah, como seria bom se nós decidíssemos por Deus pelo amor. Mas alguns de nós, meus irmãos, resolveu amar a Deus pela dor. Que tem aprendido. O último voto, Maiara e Micaele, que vocês irão fazer é de castidade. A castidade que não significa fechamento à sexualidade, mas abertura completa. Castidade não significa viver vida de solteiro. Quem é solteiro, vive solteiro, porque vive para si, trabalha para si, pensa nos seus próprios planos. A castidade não é igual à vida de solteiro. Vida de solteiro quem se decidiu em querer viver independente. Mas a vida de castidade não é vida de independência, é vida de oferta para todos os irmãos e irmãs. Por isso que tem uma responsabilidade muito mais de quem é casado de amar muito mais. Porque não ama somente o marido e os filhos, ama todos aqueles que Deus colocar na vida de vocês.
Por isso que vocês hoje não serão somente irmãs, serão também madres. Mães de muitas almas que recorrerão a vocês para pedir conselhos, dedicar-se. Se sintam assim, mães das almas. Como um padre, pelo próprio nome em latim, padre, em português significa pai. Então não há nada de castidade para dizer é porque é fechado, é porque deixou de amar, é porque deixou de sentir. O celibatário sente muito mais. Se abre muito mais a capacidade de amar, de acolher e livremente, e a todos, sem restringir-se. É verdade que quando uma mulher se casa, ela tem uma responsabilidade somente de amar o marido dela. E vocês têm a responsabilidade de amar tudo aquilo que são filhos da igreja. É uma capacidade de amar como uma explosão. E depois, meus irmãos, até para os que se casam, se preparem, porque no céu todos seremos castos. Todos. Um dia alguém perguntou a Jesus: uma mulher morreu, mas antes de morrer ela se casou com 7 maridos. Qual deles será marido desta mulher no céu? E Jesus disse: nenhum, porque nos céus eles serão como irmãos. A castidade, a pobreza e a obediência que Maiara e Micaele hoje abraçarão são realidades que todos nós um dia vamos abraçar, independente de consagração do céu. Porque no céu nós seremos pobres, ou seja, desapegados de tudo que é material, porque no céu teremos somente a Deus. Não teremos mais o demônio e os apetites dele para obedecer, porque no céu todos olham a Deus porque o vê face a face e se alegram em obedecer e amá-lo por toda a eternidade. No céu ninguém se dará por casamento, porque seremos irmãos todos juntos adorando o Senhor. É isso que Jesus diz no Evangelho. Não sei por que essas realidades e esse modo de viver de forma antecipada que essas jovens hoje viverão nos espanta se no final todos nós viveremos assim. E deixa eu dizer, é para toda a eternidade. Você sabe o que significa eternidade? Para sempre. Para concluir, Maiara e Micaele, uma coisa muito bonita que eu hoje vi no Evangelho, diz assim: eu dou a vida eterna e elas jamais se perderão. Micaele e Maiara sejam freiras guerreiras. Freiras guerreiras, e a gente sabe que os grandes guerreiros da história foram aqueles que mais mataram. No nosso caso, Maiara e Micaele, ser guerreira não significa tirar a vida, mas significa oferecer a nossa por elas. Esse é o espírito de guerra das almas consagradas. É que se apagaram de tal forma que a nossa vida é se oferecer pelos outros. Então vivam essa consagração cada dia, a cada momento. Não será fácil. E eu acho que eu posso dizer isso, que não é fácil, porque eu já tenho 10 anos de padre. Não será fácil. Mas a quem Deus tem, nada falta. Se querem ser guerreiras e se querem brilhar dentro da igreja, guerreiem, consumindo-se para salvar os outros. O espírito nosso de guerra não é de matar, é de conceder vida. E sejam Maiara e Micaele como esses 2 braços de rio, sãos que saem de Jesus. Onde passa, fecunda. Onde passa, lança a vida. Onde passa, deixa as marcas da vitalidade desta água. Que bom quando a nossa vocação consegue ser esse cano em que a água de Deus tão viva pode sair fecundando onde quer que passemos. Um dia eu passei em Santa Rita e com certeza deixei muitos frutos ali. Hoje esse canal passa em Costa e Silva. Daqui a 4 anos vou embora dessa paróquia, vou para outra, que eu continue sendo esse canal onde as águas de Deus possam tocar, florescer, conceder vida e crescer. Eu dou a minha vida e elas jamais se perderão. Sabe quando é que uma religiosa se perde? Quando ela deixa de dar a vida.
Sabe quando é que um sacerdote se perde? Quando ele deixa de dar vida. Porque quem procura ganhar a sua vida vai perder, e quem perde a sua vida ganha. Amém.